Eu não lembrava mais, porque a gente é tão real, a gente faz as coisas tão de coração que você acaba esquecendo. E eu não lembrava. Ai, 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 Brasil! Bem-vindos ao Setting the Pace número 40. Como é o número 40, tínhamos de ter um convidado especial, um convidado internacional, um convidado de peso que não arruma desculpas. Em forma, ele já tinha mais de 100 quilos, o que conjugado a 2,4 metros de altura, permitia facilmente saber quem ele era. Mas não era só a figura física, era também as duas palminhas e o grito. Uou! Ele dava antes de cada salto, mas também pelos resultados que apresentava, pois ele bateu um recorde continental que durava há 32 anos. Connosco hoje está alguém que ainda faz parte do top 10 mundial de sempre do triplo salto. Por isso, caros amigos, parem o que estão a fazer, porque escutá-lo é obrigatório. Temos connosco Jadel Gregório. Obrigado. Vou dar um grito aqui agora. Força. Obrigado, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer muito grande estar falando com toda a nação portuguesa, uma nação muito querida, e também poder estar falando do nosso sagrado salto triplo e podendo também mencionar para todos os portugueses uma pessoa, um nome que vocês conhecem muito bem, que é o nome do Nelson Évora. Então, eu, Jadel Gregório, aqui de corpo e alma, nesse bate-papo com vocês, e acredito que vai ser muito bom. É um privilégio estar a falar consigo, e este é o episódio número 40, mas também a verdade é que o Jadel daqui a uns dias entra na casa dos 40. Como é que se sente? A idade já pesa ou ainda se sente um jovem? Então, por causa do Covid, por causa de toda essa mudança no mundo, vamos anular o 40. Vou fazer 40 de novo o ano que vem. Pois é. Esse ano não valeu. A gente, quando é criança, a gente fica imaginando, né? Eu quero ficar mais velho. Para ir a alguns lugares, você acaba mentindo a sua idade. E agora, com 40 anos, você olha para trás e fala, já vivemos algumas coisas e ainda temos outras coisas para viver à frente. Então, digamos que a gente está na metade da vida, e essa meia vida foi muito bem vivida, muito bem aproveitada, e eu espero que após os 40 eu possa viver tudo que eu vivi no passado com uma dose um pouquinho mais doce, após o 41, 42 e quem sabe até os 80. Mas antes de lá chegar, eu quero que regressemos ao passado. Quero saber como é que era o Jadelzinho lá por Marília. Olha, eu fui uma criança, bem criança. Corri na rua, soltei papagaio, brinquei de bolinha de gude. No Brasil chama bolinha de gude, aqui chama marble. Brinquei, joguei bola descalço, tomei banho de chuva, todas as brincadeiras de criança. Eu posso dizer que eu fui uma criança da época dos anos 80, que hoje, a criança hoje ela é diferente, ela quer brincar com videogame, ela quer viver coisas mais dentro de casa, um mundo virtual. Nós não, nós vivíamos o real. Exato. Entrávamos em bocas de lobo na rua, ia Discovery, jogava capoeira na rua, brincava de luta. O Jadel, ele era briguento, batia nos outros. A televisão era o último caso, videogame era o último caso. Por falar em luta, eu ouvi uma entrevista que a dona Neuza dizia que você era um moleque terrível. O moleque era terrível mesmo, puxava encrenca com todo mundo. Lembra-se disso? A minha mãe está me defamando aí na internet. Sim, eu era bem levado, eu tinha muita energia, eu era um menino muito dinâmico, e nessa dinâmica, automaticamente,
você acaba arrumando confusões. Eu arrumava bastante confusões. Agora, como um homem maduro, sabe de onde é que vinha esse comportamento? É porque eu também ouvi algumas declarações suas em que diz que eu queria ser respeitado. Sentia essa necessidade? Sim, exatamente. A gente, como eu fui criado muito solto, a única forma que a gente tinha de ter o respeito, de impor o respeito, era mostrando que você não aturava qualquer coisa. Então a gente, por ser criado na rua, e a rua no Brasil, a rua é do mais esperto, não é como na Europa, não é como aqui em San Diego, Califórnia. Quem está na rua ele tem que ser diferente, ele tem que ser mais esperto, ele tem que ser mais vivo. E a gente acabou aprendendo do pior modo e do melhor modo. Do pior modo, por estar observando o que estava acontecendo. Do melhor modo, com tudo isso, eu trouxe isso para o esporte. Enquanto menininho, o Jardel fez de tudo. Vendeu sorvete, foi pedreiro, trabalhou na roça. Quase tudo, muita bagunça, muito. Passou muita Sim. dificuldade, não foi? Quando é que achou que podia melhorar as condições de vida através do atletismo? Na minha infância, então eu trabalhava, às vezes eu trabalhava de podar planta, né, capinar para o vizinho. Algumas vezes eu trabalhava de ir no mercado buscar compra para o vizinho. Então, assim, trabalhei na roça, trabalhei de office boy. Então, a gente trabalhou de tudo um pouco. Uhum. O atletismo, na verdade, me achou. Não foi eu que encontrei o atletismo. Brincando na escola, brigando com um aluno, a professora me viu e me convidou para ir fazer o atletismo. E aí eu fui, né, no SESI de Marília, a praticar o atletismo. E disso participei de algumas competições. Essas competições começou a me interessar, porque a gente tinha alguns prêmios, alguns bônus. Ganhava guaraná, ganhava biscoito, e por ter uma infância que eu não tinha isso, a melhor forma de ganhar esse biscoito, esse guaraná, era indo até as competições, onde era certo que eu ficaria em primeiro lugar, ou segundo lugar, ou terceiro, e com isso eu poderia comer o biscoito e tomar o guaraná. Então, isso foi me atraindo, né, de uma forma rápida. Quando eu percebi, eu já estava competindo em nome da cidade, já estava competindo em nome do estado, já estava competindo em nome do Brasil. Foi tudo muito rápido. Mas inicialmente começou a competir no salto em altura, não foi? Sim, eu iniciei, achei a prova muito... Até hoje eu acho a prova de salto em altura uma prova muito bonita. Quando foi para São Paulo foi por causa do salto em altura, não foi? Só depois é que mudou para o triplo salto, para o salto triplo. Exato, eu passei num teste em São Paulo, porque eu gostaria de treinar com um atleta que tinha lá na época, que era o melhor saltador brasileiro da época e recordista sul-americano da prova. Ela falou assim, eu quero treinar, quero fazer teste em São Paulo para treinar com você. Ele falou assim, para treinar em São Paulo, primeiro você tem que passar no teste. Segundo, meu técnico tem que te aceitar. Então conversa com o seu técnico, que eu vou fazer de tudo para passar no teste. E assim foi. Eu fui para São Paulo fazer o teste, passei no teste. Eu era um menino muito longilíneo e talentoso. Fiz o teste em outubro e no ano seguinte, em fevereiro, eu já estava morando em São Paulo. No Projeto Futuro. No Projeto Futuro. Eu fiquei um ano no Projeto Futuro, que era um projeto mantido pelo governo do estado de São Paulo. E no ano seguinte eu fui Pan-Americano, tentando fazer o índice para os Jogos Pan-Americanos no salto em altura. E por acaso fiz o índice para o Pan-Americano Juvenil no salto triplo. Fui para Tampa, Flórida, e lá saltei 16 e 18, sendo medalha de bronze na primeira competição internacional. E aí, quando eu voltei, o meu treinador falou, essa é a sua prova. Eu ouvi o Jardel dizer que foi nessa competição que decidiu ser atleta. Exato. Daí, quando eu chego nos Estados Unidos, olho as crianças competindo, eu vejo o agasalho, vejo a roupa, vejo o patrocinador, vejo a estrutura da competição.
Ali despertou o olhar de que eu queria realmente ser um atleta. Já pensou alguma vez no que poderia ter sido tudo diferente se não tivesse essa oportunidade de ir ao Pan-Americano Juvenil? Em 99, não foi? 1999, Flórida, Tampa. Poderia ter sido muito diferente, né? Muito diferente. De 0 a 10, em que 0 é nunca e 10 é sempre, quantas vezes pensou em desistir antes de chegar ao alto nível? Eu desisti, cheguei a desistir. Eu fiquei 2 anos sem treinar. Eu fiquei dos meus 15 anos aos meus 17 anos sem treinar, porque eu estava precisando trabalhar, ajudar em casa, trazer dinheiro. Então foi aonde eu comecei a trabalhar de office boy, onde eu trabalhei em fazenda. Eu fazia bicos, ajudava na construção civil. Em 97, no ano que eu fui fazer o teste em São Paulo, meu treinador falou assim, não, você tem talento. Ele acreditou bastante em mim, o Osmar Araújo. Ele acreditou bastante em mim e falou, não, eu vou levar vocês para fazer um teste em São Paulo. E ele mesmo pagou a passagem. E a gente foi para São Paulo fazer o teste, e aí a gente passou no teste, e paramos de trabalhar e abraçamos realmente 100% o atletismo. Mas eu fiquei 2 anos trabalhando para ajudar a família, porque o esporte não estava me dando dinheiro, o esporte estava me dando educação, disciplina, foco, mas não estava me dando dinheiro. Oh, querido Jadel, logo com 20 anos viu-se que tinha mesmo talento, porque saltou pela primeira vez 17 metros. Sim, foi um momento de transição muito rápido e foi muito mágico, porque muitas dos amigos que eu tinha, que já competia a prova, falavam para mim, você pode saltar acima de 17 metros. E eu tinha a dúvida, 17 metros é muito longe. Quando eu saltei 17 metros, eu fiquei 10 anos sem saltar abaixo de 17 metros. E quando fez 17 metros pela primeira vez, que tipo de sonhos tinha? Quando eu saltei os 17 metros, teve uma junção de sonhos, de realizações, de eu estou no caminho certo, de que agora eu posso realmente ajudar minha família. Foi uma sensação muito inspiradora para ir para frente, para não parar e para melhorar cada vez mais. Foi um momento de descoberta do meu poder, que até então eu não sabia que eu poderia ser tão forte e tão talentoso. Quando eu saltei os 17 metros, foi a conexão. Agora você pode. Eu me sentia a cada dia invencível. Espetáculo. E quando falou foi aí que sentiu que podia ajudar a sua família, nós não referimos que o Jadel viveu com uma mãe solteira, não foi? Tem um irmão. Exato. E o seu pai saiu cedo de casa e isso influenciou a juventude, essa rebeldia, essa energia e essa força. Sim, eu era bem rebelde pelo fato de não ter orientação. Chegava o dia dos pais, o meu pai não estava. Chegava o dia dos avós, fim de ano, todo mundo ia para casa do avô, da avó. Eu não tinha avô e nem vó. Festa de fim de ano, festa ao longo do ano, reuniões de pai. Não tinha ninguém para estar lá porque a minha mãe trabalhava, tinha que trabalhar. Essa falta me deixou muito rebelde. Eu descontava na rua, eu descontava nas brigas, nas confusões, porque era a minha válvula de escape na época. E quando eu passei no teste, isso mudou. Isso mudou. Aquela rebeldia se tornou em garra, aquela braveza assim, tudo se tornou em disciplina, e isso me deu um gás para ir atrás dos resultados, para ir atrás do meu melhor. Até que, às vezes, muita gente fala, mas você não tem a medalha olímpica. Eu não treinei para um Jogos Olímpicos, eu treinei para competir. Eu não treinei para um campeonato mundial, eu treinei para competir. Eu não treinei só para um Pan-Americano, eu treinei para competir. Então, o meu conceito era só competir. Sim, mas competindo, foi 2 vezes vice-campeão mundial em pista coberta, 1 vez vice-campeão mundial ao ar livre, e é precisamente essa pergunta que eu tenho para fazer. Como é que foi aquele dia em que subiu ao pódio ao lado do Nelson Évora,
em Osaka? Foi fantástico. E nós vivemos uma história rápida, mas uma história muito sólida dentro de pista competindo. Eu olhava para o Nelson e falava: vamos lá, garoto, vamos soltar longe, porque não vamos deixar ninguém fazer festa aqui. A festa é nossa. Então era aquela vibração. Eu passava a vibração para ele passava para mim, e os resultados aconteciam. Apesar da gente estar competindo um contra o outro, era um amigo, uma pessoa que eu estava torcendo para que ele fosse saltar longe, porque eu também queria saltar longe. E quando a gente sobe num pódio de um campeonato mundial, com uma pessoa que você vê competindo junto com você, que era um menininho, e esse menininho cresceu, começou a dar resultados expressivos, e de repente ele está no pódio com você, foi muito mágico o momento. A lembrança é muito boa. Um ano depois de Osaka, ele sobe ao lugar mais alto outra vez, algo que também era o seu objetivo, não é? Estão ali todos para ganhar. Sim. No entanto, o Nelson, na sua live, conta o episódio que o emocionou bastante, que foi o Jadel pôr o orgulho ou aquela tristeza de não ter conseguido o seu objetivo e ir ao quarto dele, felicitá-lo e dar-lhe um grande abraço. Como é que foi esse momento? Eu até não lembrava disso. Eu não lembrava mais, porque a gente é tão real, a gente faz as coisas tão de coração que você acaba esquecendo. E eu não lembrava exatamente como ele contou. Eu lembrava que eu tinha dado as felicitações a ele e tal, mas eu não lembrava dos detalhes. Então, para ver como é real, né? Para mim, eu cheguei na Olimpíada taxado como um dos melhores atletas do mundo. Eu esperava uma medalha olímpica também. Não foi um momento fácil você chegar numa Olimpíada como um dos melhores atletas do mundo e voltar sem uma medalha. Mas, ao mesmo tempo, você vê que uma pessoa que está trabalhando junto com você, que está se dedicando ao mesmo ponto que você, chegou lá, concluiu, isso tirou um pouquinho aquela sensação de tristeza. De ver que o Nelson trouxe a medalha, isso tirou um pouquinho aquela sensação de tristeza. Depois disso aconteceram várias coisas, ele se lesionou, teve que ficar um tempo afastado, e eu continuei competindo. Depois, quando ele voltou, já não estava competindo mais. E o Nelson é uma pessoa que a gente torce bastante, porque a gente sabe que o que a gente passou dentro de pista, a gente imagina o que ele passou com as lesões, e o que ele passou para retornar, a voltar a ser o campeão europeu, o campeão do mundo indoor novamente. Então, eu fico honrado de ter visto o crescimento desde aquela primeira competição que ele foi em Belém do Pará e saltou 17,10, já fazendo o recorde nacional, e eu saltando 17,40, 17,50. Então, naquela competição, nós viramos amigos ali, conversamos bastante, coloquei na cabeça dele que era possível também, como colocaram na minha que era possível, e ele entendeu a mensagem, continuou trabalhando, teve excelentes treinadores, e os resultados aconteceram. Agora, outro momento em que quero lhe perguntar como é que foi, é que nós sabemos que perseguir um recorde nacional e continental é muito difícil, mas perseguir o recorde de alguém que tem no apelido do pulo ainda é mais difícil, não é? Mete mais respeito. Como é que foi aquele dia em que saltou 17,90 e bateu por 1 centímetro o recorde do João do Pulo? Foi um momento mágico, desde a minha aterrissagem na cidade de Belém, a recepção das pessoas, a recepção no hotel, a chegada até a pista, o anunciamento dos atletas, foi tudo muito mágico. Eu lembro que o narrador mencionou o nome do cubano. Temos na prova o cubano que é o primeiro do ranking do mundo. E aí calma aí. O cubano está na minha casa e está no meu país. E meus pelos começaram a arrepiar, né? Ele não vai ganhar de mim aqui no meu país. Aqui nós vamos fazer história. E o primeiro salto já foi um grande salto, já peguei o ranking do mundo. O segundo salto foi um salto nulo,
e que foi longe, foi muito longe, a arquibancada ia à loucura, as pessoas batendo a palma, batendo o pé, e tremia a arquibancada, tremia o chão. E aí no terceiro salto, eu venho para o salto que eu saio lacrimejando, quase chorando na corrida. E quando eu acerto a tábua, né, o primeiro salto, eu já sabia que eu ia saltar longe. O primeiro salto foi perfeito a velocidade. O segundo salto saiu exatamente a velocidade que eu queria. O terceiro salto, quando eu caí no chão, eu já dei um soco no chão, porque eu sabia que já tinha caído longe. E a arquibancada gritando, aquela loucura. E quando falou o resultado, aí eu já peguei a bandeira, já saí correndo e dei uma volta olímpica, porque estava no terceiro salto ainda. Já tem a volta olímpica e aquele monte de repórter atrás e fotos e reportagem. Parei a pista, porque estava tendo uma prova de velocidade lá e eu parei tudo. Dei a volta e as pessoas correndo na arquibancada, jogando bandeira, boné e eu mexendo com a arquibancada. Foi um momento olímpico. Foi um momento mágico, um momento muito mágico. Eu sinto a energia até hoje. Fecho o olho, eu ouço os gritos, eu ouço as pessoas gritando o meu nome, eu sinto o pelo dos braços arrepiar, o pelo do corpo todo arrepiar, porque foi realmente histórico. E na época eu tinha 27 anos, 26 anos, eu ia fazer 27 anos. E o recorde já durava 32 anos. Mas quando fez os 17,90 teve essa explosão de alegria. Se não Foi. tivesse essa explosão de alegria, se calhar nessa competição os 18 metros eram uma realidade. Sim, e eu estava saindo de um momento, o treinamento ainda estava pesado. Eu não estava pronto para competir. Eu fui para fazer o calendário do Brasil, que eu tinha patrocinadores brasileiros, eu tinha que competir. Mas eu não estava no meu ápice para a competição. Agora eu falei dos 18 metros, porque é uma meta que os triplistas têm e ninguém pode acusar o Jadel de não ter procurado essa marca, porque o Jadel andou sempre atrás daqueles que tinham mais experiência, de grandes mestres, de grandes treinadores. Treinou com o Peter Stanley, que foi o treinador do recordista, o Jonathan Edwards. Sim. Também treinou com um ex-recordista mundial, o Willie Banks. Exatamente. Como é que foi essa busca, essa mudança de países à procura de ser cada vez melhor? Chegou a um ponto que eu, com os meus 22 anos, quando eu saltei 17 metros e 13, depois vim para o campeonato, para as competições indoor, e vi como as pessoas me olhavam, o respeito que as pessoas tinham na Europa, as comparações, você pode ser o novo recordista. Automaticamente eu coloquei na minha cabeça que eu iria ser o melhor atleta. E eu fui atrás do melhor psicólogo, trabalhei com o melhor psicólogo da época do Brasil, trabalhei com o melhor fisioterapeuta e a melhor fisioterapeuta da época. Tive algumas discussões com o treinador que eu tinha na época, porque eu já tinha essa visão de que eu poderia saltar longe, e ele ainda não acreditava que eu poderia saltar tão longe, que eu sonhava muito grande. Eu não sonhava só em ser um atleta campeão brasileiro, eu sonhava em bater o recorde do mundo, eu sonhava em bater o recorde do João do Pulo, tanto é que às vezes eu falava, eu posso bater o recorde do João do Pulo, muitas pessoas deram risada de mim. E muitas vezes eu falei, eu posso passar os 18 metros já. Com meus 23 anos, eu já tinha 17,70, 17,71. Então, eu mostrei, num período muito curto, que eu poderia bater o recorde do mundo. Só que, infelizmente, eu estava defendendo um país que os gestores não tinham e não têm o conhecimento do esporte alto nível. E aí, isso atrapalhou o meu crescimento. Porque se eu fosse um atleta português, ou um atleta americano, ou um atleta canadense, e eu, em vez de competir 35 competições ao longo do ano, eu ia competir só 2, porque o país ia me dar as condições mínimas
para eu trazer esse grande feito para o país. Não. Eu tinha que competir tanto para pagar os meus custos de morar fora do país. Isso acabou atrapalhando a minha carreira, porque eu não treinei isoladamente para uma competição ou para duas competições. Eu treinei para pagar as minhas contas e competir. Eu competia a qualquer hora, em qualquer lugar, e a cada 3 dias eu competia em algum lugar. Isso acabou atrapalhando um pouco esse meu sonho de ir para os 18 metros. Bati algumas vezes os 18 metros, passei até algumas vezes, mais FAO. Mas eu vi os 18 metros ali algumas vezes. Isso e essa sensação, para um saltador de salto triplo, ele sabe o que é essa sensação. E eu vivi essa sensação pelo menos 2 vezes no ano eu vivi essa sensação, e é muito boa. Pergunta importante. Trocaria essa marca dos 17,90 por uma medalha olímpica? Essa é uma pergunta interessante. Mas assim, eu vivi dentro de prova e fora de prova todos os momentos do esporte. Eu me dediquei a todas as competições. Desde aquelas pequenas onde eu ganhava o Guaraná até o campeonato mundial. E a cada competição era um episódio da minha vida. Quando chegou no episódio olímpico, de repente não era para ser assim. Claro que todo saltador, que todo atleta alto nível, ele quer concluir o seu ciclo no esporte com uma consagrada medalha olímpica. Mas a minha história não era com a medalha olímpica. A minha história era de competição, de superação, de mostrar que é possível para quem saiu de onde eu saí chegar lá. E quando chegar lá, se manter lá com um sorriso, com a autoestima, não esquecendo as suas origens, não mudar a minha pessoa, não mudar os meus comportamentos. Isso me consagrou com um atleta campeão da vida e um atleta campeão do esporte. Porque hoje, quando a gente fala atleta olímpico, isso tem muito peso. Não é qualquer atleta que pode falar que ele é um atleta olímpico. E eu falo de boca cheia que eu fui e sou um atleta olímpico, porque eu vendi a imagem dos Jogos Olímpicos, eu vendi a imagem do atleta e eu continuo vendendo. Eu trabalho com atletas, eu trabalho com crianças, eu trabalho com pessoas normais como personal trainer, e eu vendo a ideia de que o esporte é saúde. Então o atleta, a função do atleta, a missão do atleta é essa. E eu acho que eu poderia ter sido com a medalha olímpica, mas talvez a medalha olímpica veio dessa forma. Uma das pessoas que eu tenho a certeza que o Jadel inspirou foi o nosso amigo João das Barreiras, o João Oliveira. Sim, Joãozão, o João. Eu tenho João, uma foto dele pequenininho, com o Jadel, e passado uns anos, ele, atleta olímpico. Isso que eu acho que é isso que fecha o ciclo. O João era uma criança onde a gente ia, conversava, dava algumas dicas, dava algum tipo de material esportivo, e era um menino que poderia não sair tão bem no esporte, ou tudo dar certo e ser um atleta. Não, ele é um atleta olímpico. Na época eu tinha 21 anos de idade. Eu já tinha um projeto social onde eu estava inspirando outros futuros atletas. Isso não tem preço. Poder ver, depois de alguns anos, um atleta que era uma criança se tornar um atleta olímpico. Isso é impagável. Uhum. Agora umas questões assim de resposta sim ou não. Algum dia sentiu que fez o salto perfeito? Não. E para o seu salto perfeito, o que é que seria mais importante? A pista de tartan, o sintético, ou os ténis de salto da Nike, nesse caso? Algumas competições a pista atrapalhou. Em algumas competições a sapatilha atrapalhou. Eu tive um treinador que dizia: quando um homem não sabe fazer o amor, até os tomates atrapalham.
Treinador de salto com vara. O salto com vara ele é bem perigosa. Eu não gosto nem de assistir. Mas o salto triplo, ele não é tão perigoso. Mas eu cheguei a competir, por exemplo, uma competição que eu fui, eu odiei, não gostei, que pena. E muitos saltadores se davam bem lá. Na Espanha tem um lugar muito quente aí que eles competem. E a pista era muito dura. E eu sempre fui um atleta pesado. Então eu batia no chão, eu sentia dor até na alma, no cabelo. Porque a pista era muito dura. E eles não, eles gostavam de competir. Então eu fui, e dessa competição eu saí com os 2 joelhos doloridos. Mas era um lugar que o vento era bom, o clima era bom, o barulho da arquibancada dos torcedores era bom, mas a pista era muito dura. O que é que preferia? Vento a favor ou a energia do público para o seu salto perfeito? A energia do povo. A energia, quando eu batia as palmas e soltava o grito, essa conexão de povo, Jadel, palma, palma, grito, era única. Tanto é que ficou uma marca. E agora a escolha é difícil. Entre o compasso pelas 2 palminhas ou o grito de punho fechado para afastar as más energias? Qual é que era o mais importante? A palma. A palma eu interagia com a galera. Uhum. E agora, entre força ou leveza? Eu sempre fui um atleta forte, mas eu sempre tive leveza nos contatos de solo. Eu sempre preferia a leveza. Quando eu peguei um outro treinador que gostava de força, meus resultados caíram. E qual a fase do salto que é mais importante? A corrida de balanço, o hop, o step ou o jump? A corrida. Tem noção de quantos milhares de saltos fez ao longo da sua carreira? Eu acho que eu dei algumas voltas no mundo. Muito salto. E quantas operações fez? Eu tive duas cirurgias, né, que foi no mesmo dia, então considerado uma. Eu fiz cirurgia nos 2 joelhos para tirar a tendinite patelar. Tirei 5 centímetros de osso no joelho esquerdo e 5 centímetros de osso no joelho direito. Aproveitou e foi operado logo aos 2. Exatamente. Eu sacrifiquei o ano de 2011, não fui para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, porque eu já tinha sido campeão pan-americano no Brasil, para ir para Londres em 2012. Uhum. Então, 6 meses depois eu fui campeão brasileiro, fiz automaticamente o índice para os Jogos Olímpicos de Londres, e aí, como eu disse, né, o meu país e as pessoas que tomam conta do esporte não entendem de esporte, acabaram não me levando, levaram um outro atleta que chegou lá e saltou 15,58. E eu tinha saltado 16,99, 6 meses após a cirurgia. Injusto. É. Agora tenho aqui um quadro de perguntas sobre alguns saltadores, para saber que saltadores de salto triplo o Jadel prefere. Christian Taylor ou Christian Olsen? Rapaz. Para competir, eu ainda escolheria o Christian Olsen, porque ele era diferente. O Taylor já é um atleta excepcional, mas ele é um atleta bondoso. O sueco já não era bondoso, ele não queria amizade, ele era guerra para ele. Competição. Então, era competição. Então, hoje, para escolher competição, eu competiria com ele de novo. Christian Olsen ou Willie Banks? O Willie Banks seria legal, porque o Willie Banks fazia barulho também, puxava palma, aquela coisa do grito, da animação, seria legal, porque ele ia me trazer energia para a prova. Então, Willie Banks. Willie Banks ou Ademar da Silva?
Ademar, porque talvez a gente voltaria naqueles duelos de Brasil e Brasil, talvez por esse fato, sim, escolheria o Ademar. Ademar da Silva ou João do Pulo? Você também não está sendo nada mole, hein? Não vai ficar no muro. O João do Pulo, com certeza, porque foi um atleta fenomenal e era um atleta muito rápido e também era muito competidor. E se fosse treinador, quem é que escolheria? Nelson Évora ou Jadel Gregório? Eu escolheria Jadel Gregório porque o Jadel Gregório já não está treinando mais, ele é só treinador. O Nelson Évora ainda é um atleta e ainda está buscando seus objetivos em competição. Jadel, e que treta é que teve com o Walter Davis para serem inimigos? Rapaz, o Davis ele falava bastante besteira. Trash talk. Aqui eles falam trash talk. E ele era o campeão da época. Ele era especialista em tirar as pessoas do sério. Mas hoje a gente conversa, dá risada, mas na época ele escolhia algumas competições para fazer essa malandragem dele. Mas ele era um menino gente boa dentro do mundo dele. O Nelson conta que ele, em Osaka, está lá num dos ensaios, num dos saltos, o Walter Davis vai quase junto à tábua fazer assim com o pé. E o Nelson, pode estar aí que eu vou-te arrebentar. Não, o Walter Davis ele era um atleta perigoso em todos os aspectos. Ele chutava sua marca, ele falava trash, ele era diferente. Agora vamos aqui a um quadro de verdade ou mito. Soubemos que havia aí essa inimizade, mas que vocês fizeram as pazes. É verdade que fizeram as pazes numa discoteca na Alemanha? Verdade? Segundo o Nelson Évora, isso aconteceu. Verdade. É verdade ou mito que era para ser Jardel, mas no registro perdeu o R e ficou Jadel? Verdade. É mito ou verdade que descobriu que era atleta quando ia competir para levar comida para casa? Verdade. E acho que também já respondeu a isto, mas é mito ou verdade que foi descoberto para o atletismo quando ia atrás de um menino para lhe dar umas carícias, assim como... Sim, verdade. Carícias, verdade. Mito ou verdade que teve os seus primeiros ténis aos 17 anos? Verdade. Isso é impensável para a atualidade. É. Mito ou verdade que, apesar de começar no salto em altura, as paredes do seu quarto tinham saltadores de comprimento em distância e de salto triplo? Rapaz, você está sabendo bastante coisa, é verdade. Muita investigação. Mito ou verdade que, para ganhar leveza, treinou ginástica artística? Verdade. Agora a última. Eu sei que isto é verdade, mas vou perguntar. É verdade ou mito que não confiava em ninguém em ambiente competitivo? Verdade. Ouvi dizer que o Jadel não bebia água do copo que deixava em cima da mesa quando ia buscar comida. Voltava. Verdade. Mas porquê é que acontecia essa desconfiança? Competição, tudo pode acontecer e infelizmente tem atletas que não são atletas, tem managers que não são managers e tem instituições que não são instituições. A gente viu o caso do Lance Armstrong. Tudo por resultado. Tudo vale. Então eu sempre fui muito esperto com tudo.
ter cuidado, sim. Antes de entrarmos na última fase, tenho aqui uma questãozinha. Eu ouvi uma frase sua no início da carreira, com 21 anos, em que o Jadel diz: eu faço por conseguir ser um a mais e não apenas mais um. Hoje, tenho a certeza que esse objetivo foi cumprido? Tenho. E continua a ser cumprido, não é? Exato, é o dia a dia. Não parou. Chegamos aqui e temos que nos manter aqui. Uhum. E o Jadel investiu tudo no atletismo, não é? Para competir. Eu quero saber o que é que o atletismo lhe trouxe de melhor. Se foram as medalhas, se for ter melhorado a condição de vida sua e da sua família, se foi ter conhecido a sua cara metade, ou se foi a oportunidade de ter viajado pelo mundo inteiro. Ou se foi tudo isto. Pode ter sido tudo isto. Foi quase tudo isso. Conheci a minha família, dei oportunidade, tive outras oportunidades, viajei o mundo. As medalhas não foram tão importantes. O restante, tudo foi muito importante. Mas as medalhas não, porque as medalhas eram consequência. Mas não lhe davam mais reconhecimento? Sim, sim. Hoje, pensando no aspecto mostrar para alguém. Sim. Mas a vivência, a experiência de poder falar outras línguas, de poder viajar ao mundo, isso foi muito interessante. E se pudessem colocar assim uma estrela no chão, como as estrelas de Hollywood têm, e tivesse lá a sua estrela, Jadel Gregório, o que é que gostava que tivesse em baixo? Acreditar. Acreditar em alguma coisa, acreditar na sua meta, acreditar que pode melhorar, acreditar que você vai ter oportunidade, acreditar que você pode ser inspiração para alguém, acreditar que o que você está fazendo está certo, acreditar que você tem que ser justo e que o justo vai mais longe, acreditar que tem uma fila de crianças, de adolescentes, de pessoas que não têm inspiração, que não têm luz, que estão te vendo como luz. Eu acho que acreditar ela fecha essa estrela. E acreditar mesmo quando os outros chamam louco, não é? Maluco. Exato. Exato, porque a gente é chamado de maluco. E o maluco é o que faz o diferente. Escolhi o salto triplo em um país onde só o futebol é valorizado. Pare de arrumar desculpas. Agora vamos ao último quadro, que é já ou jamais, em que eu faço uma pergunta e o Jadel responde já ou jamais. Já sonhou ser campeão olímpico? Jamais. Já foi chamado maluco? Já. Já, muitas vezes. Muitas. Até agora estou sendo chamado maluco. Já se esqueceu de baixar a cabeça e bateu com a cabeça na porta e se machucou? Já toda hora. Já arrumaram uma cama especial na aldeia olímpica só para... Já. Você está pesquisando bastante, hein? Alguma vez estava a saltar, a sentir-se leve, livre e solto e acordou do sonho? Já. Sabe se já meteu alguém a fazer xixi na cueca por causa daquele seu grito de guerra? Já. Intimidação. Sim, já. Alguma vez ia para soltar esse grito e engasgou-se? Já. Alguma vez um salto triplo foi prejudicado pela terceira perna? Não.
quando era um Jadelzinho solteirinho, uma mina estava a apaixonar-se pelo Jadel, mas olhou para o seu tamanho, olhou para o tamanho do seu pé, fez as contas, pô, estou fora. Já. E Jadel, já parou de arrumar desculpa? Nunca teve desculpa, né? É isso. Sempre foi em busca. Quis acabar desta forma para fazer publicidade ao seu livro, que eu já comprei, e então agradeço imenso esta oportunidade de falar consigo e espero que tenha gostado. Foi 10, está sabendo? Leu o livro também, né? Agora estou entendendo. Sim, foi bacana. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para todo Portugal. Um abraço para você. Parabéns pelo trabalho. Um abraço para o meu amigo João Vitor, que está aí se dando muito bem, representando muito bem o povo português. Um abraço para o meu amigo Francis Obuquelo, que foi um atleta extraordinário. E a Zaldi, que também está aí e trabalhando com as crianças do futebol. E o meu amigo Nelson, um forte abraço para ele, que ele possa concluir esse ciclo de atleta olímpico, esse ciclo de atleta português, defendendo as cores de Portugal da melhor forma. E daqui de San Diego, um amigo brasileiro que vai estar sempre torcendo o povo português e mandando boas vibrações, e em especial ao nosso amigo Nelson, que é um guerreiro, que é um atleta que já está há 2 décadas defendendo as cores de Portugal da melhor forma possível. Então, um abraço e sucesso para todos vocês. Obrigado. É legal, né? Fácil conseguir ser um a mais, né? Do que ser mais um. Então, é bom lembrar